Existem criaturas que vivem apenas na imaginação, outras nas lendas antigas, e algumas aparecem no lugar e na hora errada. Em 1977, na pequena cidade de Dover, em Massachusetts, algo surgiu na escuridão. Uma criatura que ninguém havia visto antes. Algo que desafiava lógica, ciência e coragem. Os moradores chamaram essa entidade de o Demônio de Dover. Dover é uma cidade pequena, pacífica, cercada por florestas, trilhas, fazendas e silêncio. Um lugar onde quase nada acontece. Pessoas se conhecem pelo nome, e estranhos não passam despercebidos. Mas em abril de 1977, algo passou despercebido por apenas alguns segundos. E isso foi o suficiente para mudar a história da cidade para sempre. A primeira testemunha foi Bill Bartlett, um jovem de 17 anos. Ele dirigia à noite com 2 amigos, quando de repente, os faróis iluminaram algo rastejando sobre um muro de pedras. Algo que não parecia humano. E também não parecia animal. Bill disse que a criatura tinha um corpo alongado, fino, quase frágil, pele pálida, sem pelos, longos dedos e olhos enormes, brilhantes, do tamanho de bolas de golfe. Ele descreveu o ser como algo que nunca deveria existir. Mas o que mais chamou a atenção não foi a aparência. Foi a forma como a criatura se movia. Segundo Bill, ela não parecia correr, mas deslizar. Como se estivesse tentando fugir, mas sem fazer nenhum barulho. E se fosse apenas um relato, talvez ninguém acreditasse. Mas na noite seguinte, outra pessoa viu a mesma criatura. A mesma pele pálida. Os mesmos olhos enormes. O mesmo terror. Um dia depois do relato de Bill Bartlett, outra testemunha apareceu. E o mais assustador é que a criatura foi vista quase no mesmo horário, na mesma estrada e com a mesma aparência. A segunda testemunha foi John Baxter, de 15 anos. Ele caminhava sozinho para casa quando viu algo à frente, parado na estrada. John pensou que fosse uma pessoa, talvez um vizinho. Mas à medida que se aproximava, percebeu que aquilo não se movia como um humano. Quando John chegou a poucos metros de distância, a criatura virou a cabeça. Não era um movimento natural. Parecia descolado do corpo, como se fosse uma coruja girando o pescoço. E então os olhos brilharam. Assustado, John deu alguns passos para trás. A criatura respondeu correndo para dentro da floresta, mas sem fazer nenhum barulho. Era como se estivesse flutuando entre as árvores. Mais tarde, quando John descreveu o que viu, ele usou as mesmas palavras que Bill. A mesma pele clara como papel, o mesmo corpo fino e frágil, os mesmos dedos longos e os olhos enormes, redondos, brilhando no escuro. Na mesma semana, a terceira testemunha apareceu. Era uma mulher chamada Abby Brabham. Ela dirigia perto de Farm Street quando viu a criatura parada ao lado da estrada, olhando diretamente para o carro. Abby disse que a criatura não parecia ameaçadora, mas parecia profundamente triste. 3 pessoas em noites diferentes, todas descrevendo a mesma criatura, e todas aterrorizadas pelo mesmo detalhe, os olhos grandes demais para pertencer a algo deste mundo. Com 3 relatos tão parecidos, a polícia de Dover não teve escolha. Precisou investigar. Começaram entrevistando cada testemunha, separadamente, para evitar qualquer influência entre elas. Mas algo inesperado aconteceu. As descrições batiam. Todas. Quando Bill Bartlett descreveu a criatura, um desenhista pediu que ele fizesse um esboço do que tinha visto. Bill desenhou. E o que surgiu no papel foi algo que ninguém estava preparado para ver. A polícia vasculhou a área por dias. Procuraram pegadas, sinais de luta, vestígios, qualquer coisa que indicasse que a criatura existia fisicamente. Mas encontraram nada, nenhuma pista, nenhum rastro. Apesar da falta de provas físicas, o pânico tomou Dover. Pais proibiram jovens de sair à noite. Moradores começaram a trancar portas horas antes do anoitecer. E rumores se espalharam tão rápido quanto o medo. Especialistas foram chamados para avaliar o caso. Alguns disseram que poderia ser um animal deformado. Outros mencionaram um primata desconhecido.
e alguns citaram até a possibilidade de histeria coletiva entre adolescentes. Mas nenhum especialista conseguiu explicar por que 3 pessoas diferentes, em momentos diferentes, descreveram a mesma criatura com tantos detalhes em comum. Depois da terceira aparição, a criatura nunca mais foi vista. Nenhum novo relato surgiu. Nenhum novo avistamento. É como se o demônio de Dover tivesse surgido apenas por 3 noites e desaparecido para sempre. Mas o mistério só ficou maior, e as teorias começaram. A explicação mais comum entre biólogos é a de que a criatura poderia ser um animal comum, mas deformado, um macaco escapado, ou até um filhote de algum mamífero raro que vive nas florestas da região. Mas essa teoria tem um problema. Nenhum animal conhecido se move como as testemunhas descreveram, e nenhum animal tem olhos tão grandes, sem emitir som e sem deixar rastros. Criptozoólogos sugeriram que o demônio de Dover poderia ser um primata desconhecido, um pequeno humanoide, semelhante a criaturas já relatadas em outras regiões do mundo. Mas o formato da cabeça, a pele lisa e o tamanho dos olhos não combinam com nenhuma espécie conhecida. Alguns moradores acreditam que não se tratava de um animal, mas de algo espiritual. Uma criatura que não pertence ao nosso mundo. Talvez uma aparição, uma entidade, um espírito da floresta, ou algo que atravessou para o nosso lado por acidente. Mas essa teoria enfrenta um paradoxo. Por que a criatura só apareceu durante 2 noites? Por que nunca mais voltou? Outra teoria defendida por ufólogos diz que a criatura poderia ser um visitante, um ser não humano, algo que se perdeu, caiu ou desembarcou por engano. A aparência do demônio de Dover, cabeça grande, olhos enormes, corpo fino, é incrivelmente semelhante às descrições de visitantes extraterrestres vistas em outros relatos. Para essa teoria, a criatura não estava caçando, estava tentando voltar para onde veio. Alguns especialistas dizem que tudo não passou de uma confusão, que as testemunhas, nervosas no escuro, interpretaram erros de percepção como algo sobrenatural. Mas essa teoria falha quando lembramos de um detalhe importante. As testemunhas não se conheciam, e mesmo assim, todas descreveram a mesma criatura, com os mesmos detalhes, na mesma semana, na mesma cidade. Há também uma teoria que parece saída de um filme. A ideia de que certas áreas da natureza funcionam como pontos de passagem, lugares onde criaturas de outras dimensões aparecem por segundos ou dias, e depois desaparecem para sempre. Nenhuma dessas teorias fecha o caso completamente, mas todas fazem sentido, de algum jeito. E é isso que torna o demônio de Dover tão perturbador. Depois daqueles poucos dias de 1977, o demônio de Dover nunca mais foi visto. Não deixou rastros, pegadas, marcas, nada. É como se tivesse surgido por engano, como se estivesse perdido, ou como se tivesse sido visto, apenas pelas pessoas certas. Um animal desconhecido, um primata, um espírito da floresta, um visitante de outro lugar, ou apenas um erro humano em noites silenciosas. A verdade é simples, ninguém sabe. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Talvez o demônio de Dover não fosse um monstro, talvez não fosse maligno, talvez fosse apenas um ser que não deveria estar ali, algo fora do seu mundo, fora do seu tempo, ou fora da nossa compreensão. Seja o que for, a criatura apareceu, foi vista e desapareceu. E deixou para trás algo mais forte que medo. Um mistério real. Um daqueles que não podem ser explicados, apenas lembrados. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esses mistérios do mundo real. E me conta nos comentários, o que você acha que realmente era o demônio de Dover? Animal, criatura, visitante? Ou algo que não conseguimos entender?